Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas o que eu desejo é que ele seja uma bênção na sua vida. Como é de praxe, nós estamos estudando o livro O Grande Conflito. Agora eu estou com uma versão um pouquinho mais antiga aí que eu comprei essa semana, mas esse livro, né, que é um livro abençoado, né, é a luz menor nos guiando para a luz maior, e é um livro que fez total diferença aí na minha vida, né? Estudá-lo mudou a forma como eu enxergo o mundo. E hoje nós vamos estudar aí dois capítulos muito importantes, né? Os capítulos 33 e o capítulo 34. São capítulos aí aonde o inimigo, né, vem plantando a semente do engano a, pelas gerações, né? E esses capítulos vêm nos mostrar o que a palavra de Deus diz, né? Sobre a morte e sobre alguns outros assuntos que a gente vai ver com o nosso convidado mais que especial, o Rubem. Esse convidado aí direto de Portugal, é um convidado que me chamou muito a atenção as suas palestras ali no GYC. Para mim, me impactou muito a minha vida, a vida da minha esposa também, que gostou bastante desses conteúdos. Então, para você que não assistiu ainda, assista, porque realmente, assim, é algo assim que me clareou muito a mente, principalmente aquela palestra sobre o Bitcoin. Achei bem interessante, né? Esse link do que está acontecendo no mundo hoje com o que a profecia nos anuncia, né? Que está tudo sendo programado, nós estamos muito perto da volta de Jesus e o cerco está sendo montado, né? Mas nós não temos nada a temer, porque o Senhor está ao nosso lado e ele é mais forte do que qualquer plano que os homens façam. Então, Rubem, fala um pouquinho mais sobre o seu ministério, um pouquinho mais sobre você, que a gente gostaria de conhecê-lo melhor. Olá, tudo bem? Então, eu sou o Ruben Fernandes, sou ancião aqui da Igreja de Espinho, no norte de Portugal, e já há alguns anos que tenho um ministério online chamado Fé e Evidências. E pela graça do Senhor tenho tido o privilégio de partilhar a palavra de Deus em muitos locais, em muitos países, e, um, e para mim é um mistério porque é que Deus me escolheu para este mistério, mas na graça do Senhor vou fazendo isso com muita alegria no coração. Estou também a finalizar o meu curso de Teologia na Universidade de Andrews. Sou também assistente do Departamento de Mordomia da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia e provavelmente, se alguém me conhece, deve ser de alguma palestra ou alguma mensagem online que já ando a fazer há alguns anos. E é um prazer poder estar aqui convosco hoje e podemos juntos partilhar o pão da vida, falar da palavra de Deus e falar de este que também é um dos meus livros preferidos, o livro Grande Conflito. Muito bem, muito obrigado. Tenho certeza que muitas das pessoas que vão nos assistir me conhecem, porque, como eu estava contando para você aqui em off, né, antes da gente começar a gravar, eu morei um tempinho ali na Austrália, morei 7 anos na Austrália e participava de uma comunidade portuguesa lá da Igreja Adventista em Sydney, né, de língua portuguesa. Então ali nós tínhamos portugueses e brasileiros morando em Sydney, né? Então fica aí meu abraço para todos os amigos portugueses que fiz lá na Austrália e que vão assistir esse vídeo, que seja uma bênção aí na vida de vocês. Então, eu gostaria de apresentar aqui a Igreja Boa Vista do Guilherme. Essa é uma igreja, então, que completou agora, com a chegada dos pioneiros, 130 anos. Essa é a nossa igrejinha muito amada, que eu tenho a honra de fazer parte dela, então, aos sábados estar aí junto com os irmãos, né, para adorar o nome do nosso Deus. E foi aqui que nasceu a ideia, então, de nós começarmos esses estudos, porque, sabem, Rubem, infelizmente ainda há muitos adventistas que não leram o livro O Grande Conflito, né? Então, É verdade. a gente está com essa entrega aí mundial, né, entregando para muitas pessoas, mas muitos de nós ainda não leu esse livro. Então, como eu sempre digo, esse estudo ele não visa substituir a leitura do livro. A gente está aqui incentivando que você leia o livro e que depois você venha aqui e assista os vídeos para, quem sabe, enxergar o que está escrito de uma nova perspectiva, comparar com aquilo que você leu
é muito importante você ter esse contato direto com a palavra, né? Eu friso muito isso porque nós estamos numa era de muito vídeo, muito estudo, muito videozinho no YouTube, né? Sermão no YouTube, e nós temos que ir direto à fonte, né? Que é a palavra de Deus e o espírito de profecia, né? Que são esses livros, esses tesouros, né? Que o Senhor nos confiou e nós temos aí a possibilidade de estudar, né? Para chegar um pouquinho mais perto de Deus, entender um pouco mais a sua vontade. Então, eu convido você aí que está nos assistindo, que você leia os capítulos, fique conosco aqui até o final, que eu tenho certeza que o Rubem vai trazer aí uma boa visão aí geral dos dois capítulos, mas não substitui aí a leitura dos livros, tá bom? Então, Rubem, eu passo a bola para você. Eu peço que você, por gentileza, ore por nós, para que o Espírito nos guie nesse estudo, e aí a palavra é toda sua, tá bom? Com certeza. Vamos orar então. Querido bom Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome. Vimos perante ti, bom Pai, pedir a tua bênção para este estudo. Que o teu Santo Espírito possa estar presente agora, neste momento, iluminando a nossa mente, dirigindo o nosso espírito, bom Pai, e que através de nós a tua palavra possa discorrer, Senhor, de acordo com a tua vontade. Te peço a bênção do teu Espírito, bom Pai, para todas as pessoas que vão ver este vídeo mais tarde, que o teu Espírito os possa acompanhar, possa despertar no seu coração o desejo de conhecer mais sobre ti, e também desejo de ler este livro maravilhoso, Senhor, do Grande Conflito. Um livro que tem mudado a vida de tantas pessoas ao redor do mundo. E bom Pai, um livro maravilhoso que nos traz tantas verdades e tantos ensinos importantes para a nossa vida hoje. Bom Pai, te peço que abençoes grandemente este projeto e que possas distribuir estes livros a quem precisa de os ler e de os ouvir e que mais pessoas possam entregar a Ti através da sua distribuição. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então iniciar o estudo do capítulo 33 e 34 do livro do Grande Conflito. Isto vem em sequência do capítulo 32 que eu posso partilhar com vocês que o capítulo 32 é um dos meus capítulos preferidos de estudo, porque realmente fala dos enganos de Satanás para o tempo do fim. Eu uso esse capítulo muitas vezes em alguns estudos que eu apresento, porque eu aprendi muito sobre aquilo que Satanás tem preparado para estes últimos dias, para tentar enganar o povo de Deus e o mundo em geral. E agora, neste estudo, do capítulo 33 e 34, vamos nos concentrar em dois desses enganos. Enganos estes que não são enganos novos, que são enganos que Satanás tem já apresentado há muito tempo à humanidade, mas que são extremamente eficazes. São enganos que têm levado milhões e milhões de pessoas a aceitar falsas doutrinas, a seguir os ensinamentos de Satanás. E por isso gostaria de pedir a vossa atenção exatamente para este estudo e para vermos então quais são estes dois enganos que Satanás tem usado ao longo do tempo. Vamos nos concentrar inicialmente num e vamos para isso começar no início da história. Vamos lá ao Jardim do Éden ver como tudo começou. Eu preparei aqui então um PowerPoint para poderem acompanhar. E eu gostaria de começar com esta citação, e nós vamos ver muitos textos bíblicos e algumas citações ao longo deste estudo, e diz-nos o seguinte: no início da história humana, começou Satanás seus esforços para enganar a nossa raça. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter e teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra esse perigoso adversário. Neste momento, o pecado já existia, pois o pecado começou lá no céu, no coração de Lúcifer. E aqui na terra ainda era uma terra pura, sem pecado. Adão e Eva moravam neste planeta sem pecado. E eles tinham sido advertidos pelas hostes celestiais que havia um adversário. Alguém lhes queria enganar, alguém os queria destruir. E é por isso que Satanás teve que se disfarçar, não se pôde apresentar quem ele era,
senão não poderia enganar. O mesmo Satanás faz hoje. Satanás tenta se disfarçar de muitas maneiras diferentes, de vários argumentos diferentes e muitas vezes através de doutrinas, para que sem saber nós possamos estar a honrar a ele em vez de honrar a Deus. E o disfarce que Satanás escolheu lá no Jardim do Éden foi de um animal. Pode parecer estranho, mas era aquilo que Adão e Eva estavam habituados. Eles lidavam com os animais lá no jardim. E quando Eva se aproximou da árvore e viu a serpente a comer do fruto, realmente deve ter sido, desculpem, deve ter sido algo que despertou a sua curiosidade. Diz o texto em Gênesis 3, versículo 1, ora a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Eu tento imaginar aquilo que Eva pensou. É claro que para nós é difícil imaginarmos alguém puro, sem pecado, com uma natureza diferente da nossa atualmente, olhar para aquela árvore, ver uma serpente a comer do fruto e depois a falar com ela. E a frase que aquela serpente disse foi: foi isso que Deus disse? Deus disse mesmo para não comer da árvore do jardim? É muito interessante que muitas vezes nos escapa o pormenor de que, além de Eva estar a ver aquilo acontecer, ela estava a ver pela primeira vez um animal a falar. Eu imagino na mente dela que se este animal comeu do fruto e passou a falar, então o que é que vai acontecer a mim se eu comer deste fruto? O que é certo é que a dúvida foi sendo plantada no coração de Eva. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam com relação aos preceitos de Deus. E ao invés de obedecerem aos mandatos divinos, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam as armadilhas de Satanás. Aquilo que Satanás fez através da serpente foi tentar enganar a Eva. E de facto ela conseguiu. Mas hoje Satanás continua a tentar enganar. Em Apocalipse diz que com a sua cauda este Satanás derrubou 1/3 das estrelas do céu. Se formos ao Velho Testamento, nós vemos que a explicação para este símbolo de cauda é mentira. Ou seja, em Apocalipse, capítulo 12, está-nos a dizer que através da mentira, Satanás conseguiu retirar do céu 1/3 das estrelas, ou seja, dos anjos. E ele tornou-se especialista em mentir, em disfarçar, em enganar. E hoje, através de falsas ideias, falsas visões, falsas doutrinas, ele continua a fazer o mesmo que fez com Eva lá no jardim. O texto bíblico continua e do versículo 2 até ao versículo 5 diz-nos: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morreis. Esta foi a primeira mentira ouvida por ouvidos humanos. Eva não sabia o que é mentira. Eva não tinha a mínima noção que alguém poderia sequer dizer uma mentira. Mas a partir deste momento houve um conflito. Porque Deus disse uma coisa e a serpente, Satanás, disse outra. Deus foi claro a dizer que se comeres vais morrer. É certo que Eva nem compreendia muito bem o que era isso de morrer, porque ela não tinha sido exposta ainda a este conceito. Mas Satanás disse exatamente o contrário. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Ora, nesta última parte,
Satanás estava a dizer a verdade. Eva só conhecia o bem e, comendo do fruto, passaria a conhecer também o mal. Isso é verdade. Mas eles não seriam a partir da hora como deuses. Pelo contrário, através de comer do fruto da desobediência, se deixariam de ser semelhantes a Deus, que é aquilo que Adão e Eva eram. Várias mentiras. No entanto, em Eva brotou o desejo de ser alguém superior àquilo que era. Se aquela serpente comeu do fruto e parecia tão inteligente, estava a falar, estava num patamar superior ao que normalmente era uma serpente normal, o que é que Eva poderia ser se comesse do mesmo fruto? Então, esta dúvida perante aquilo que Deus disse tornou-se então o fim, o engano fatal para Eva. Eva cedeu à tentação e, por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Eles aceitaram as palavras da serpente de que Deus não queria dizer o que falara. Desconfiaram de seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade, que poderiam obter grande sabedoria e exaltação por transgredir a sua lei. Eles não tinham prova nenhuma para aquilo que a serpente estava a dizer, a não ser o facto de ter perante eles, ou perante Eva, um animal a falar. Mas eles conheciam perfeitamente o seu Criador. E eles conheciam perfeitamente as obras das mãos do Criador. E eles sabiam perfeitamente que viviam num mundo perfeito, onde nada lhes faltava. Mas aquela curiosidade, aquela tentação de atingir algo superior ao que já tinham, levou a eles a rejeitar as palavras do Criador e a ceder à tentação. A sentença foi logo pronunciada. Até que tornes à terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Foi dada ao homem uma bênção extraordinária, a bênção da imortalidade. Ela foi prometida ao homem sob a condição de obediência, mas foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía. E é por isso que a morte é uma realidade hoje. É algo que espera cada ser humano. Em Évora, aqui em Portugal, no sul do país, tem uma capela chamada Capela dos Ossos. É uma capela muito estranha, um pouco macabra, porque as suas paredes estão revestidas com ossos humanos. Mas tem uma inscrição em cima que diz assim: estes ossos aqui aguardam os teus, algo semelhante assim. O que é que quer dizer? Quer dizer que todo ser humano, de facto, está condenado a se tornar ossos como aqueles que lá estão. E isso deve-se a esta transgressão de Adão e Eva. Pela transgressão, o homem perdeu a condição da imortalidade. Porque, como diz o apóstolo Paulo, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É verdade. Todos nós hoje, nenhum ser humano, desde Adão e Eva, que tiveram esse privilégio e o perderam, nenhum ser humano mais teve aqui nesta terra o privilégio da imortalidade. Todos nós somos mortais. Pelo pecado nos tornamos mortais. É interessante que em 2 Timóteo também Paulo nos diz, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à vida, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É por isso que nós, seres humanos, precisamos desesperadamente de um Salvador.
É por isso que nós, seres humanos, precisamos desesperadamente de um Messias, deste Cristo, que veio aqui a esta terra com esta missão de restaurar aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. E é por isso que temos promessas maravilhosas na palavra de Deus. O Evangelho diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden está à nossa disposição. Deus quer restaurar ao ser humano a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Estas promessas se repetem ao longo da palavra de Deus. E a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas voltemos à nossa história lá no Jardim do Éden. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Aquilo que a serpente, que Satanás estava a dizer a Eva é: não importa, tu podes comer do fruto da árvore, aquele que Deus disse que não poderias. Deus disse que irias morrer, mas eu digo, não irás morrer. Ele estava a pregar a imortalidade do pecador. Hoje este sermão se repete em muitos púlpitos. Hoje este sermão se repete em muitos lugares, em muitas religiões e em muitas denominações. No entanto, é o mesmo engano que estava a ser pregado ali, no Jardim do Éden, a Adão e Eva. Havendo lançado fora o homem lá do Jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do Jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho à árvore da vida. Porquê? Porque Deus não podia permitir que um pecador, alguém manchado pela corrupção e pelo pecado, pudesse aceder à árvore da vida, comer do fruto e perpetuar eternamente o pecado. A nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto do odor da vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Esta é uma visão clara da palavra de Deus, que o pecador, cada um de nós, estamos condenados à morte. Aliás, as palavras de Paulo são extremamente claras. Porque é que nós morremos? E eu não participei daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eu não tive culpa dos nossos primeiros pais terem comido do fruto da ciência do bem e do mal. Por que morremos? Porque a nossa natureza, a natureza humana, ficou corrompida pelo pecado. Nós nos desligamos da fonte doadora da vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, apesar de não termos participado lá no Jardim do Éden do comer da fruta, todos nós somos pecadores. Estamos destituídos da glória de Deus. Não nos é possível obedecer à lei de Deus no nosso estado pecaminoso. E porque somos pecadores, o salário que nós recebemos é a morte. Daí nós sermos mortais. Mas afinal, quem tinha razão? Essa é uma pergunta que é muito fácil responder olhando para a palavra de Deus. No entanto, eu continuo a dizer que existem milhões e milhões de pessoas que não conseguem responder esta pergunta. Quem tinha razão? Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No entanto, Satanás disse, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Se temos um que diz algo, o outro diz algo completamente contrário e oposto, alguém tem que estar certo, alguém tem que estar errado. Logo no capítulo seguinte, nós vemos a prova de quem estava certo. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e quê? E o matou. O primeiro ser humano que morreu. Capítulo seguinte, Gênesis, capítulo 5, e foram todos os dias de que Adão viveu. 930 anos e morreu. Quem estava certo? Deus estava certo. A morte passou a ser parte do ser humano. A morte passou a ser uma condição humana. E hoje, Adão e Eva não estão vivos. Porque Satanás estava a mentir. E Deus é que estava a dizer a verdade. No entanto, porque é que ainda existe muitas vezes esta ideia que o ser humano, de alguma outra forma, é imortal? Já lá vemos, já lá vamos ver. Mas antes disso, vamos definir bem o que é que a Bíblia diz para possamos compreender então até que extensão vai os enganos de Satanás. Porque o engano da imortalidade da alma é algo que está perfeitamente presente na nossa sociedade hoje. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz-nos de forma clara que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós aqui podemos dizer que temos a fórmula da vida, o que é estar vivo. Então o que é que nos diz este versículo? Diz-nos que nós somos feitos de quê? Do pó da terra. A matéria que constitui o nosso corpo é a mesma que existe na natureza. Que existe os nutrientes, os materiais, os minerais, todos os nossos constituintes existem na natureza. Somos feitos do pó da terra. No entanto, foi-nos acrescentado algo, aquilo que nos diz o fogo da vida, ou outros versículos dizem o espírito. E isto forma o homem vivo. Como diz a palavra de Deus, como já vamos ver, a alma vivente. Somos uma unidade, somos um ser constituído de matéria e constituído deste fogo da vida, deste espírito. O que é que isto quer dizer? Já vamos ver. Mas antes, então, o contrário. Se isto é o que significa estar vivo, o que é que significa, então, o contrário? Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Assim como lá naquela capela tinha aquela mensagem de dizer esperamos aqui pelos teus, a terra é para onde todos nós vamos. A nossa matéria será um dia reciclada. Se não tivermos o privilégio de viver até à segunda vinda de Cristo e subirmos aos céus sem passar pela morte, é a única exceção. Cada ser humano que já viveu e que ainda vive irá passar para o pó da terra. Como diz e como já vimos, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Conquanto és pó, e pó te tornarás. Então a morte é o homem vivo, esta alma vivente. Se for retirado ao fogo da vida, esse espírito volta ao pó da terra. Volta a ser matéria. Nós somos como, e permitem-me esta comparação, somos como uma lâmpada. Nós temos um corpo, assim como uma lâmpada tem o seu material, mas para a lâmpada dar luz tem que estar ligada à fonte da vida. E nós precisamos, para ter vida, estar ligados à fonte da vida. Porque, como diz em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sem corrente elétrica não há luz. O mesmo conosco, sem o fogo da vida,
nós, como almas viventes, deixamos de existir. Porque a Bíblia ensina que nós não temos almas, nós somos almas viventes. Eu, quando estava a preparar este PowerPoint, hoje, durante a tarde, lembrei-me de algo que uma vez escrevi sobre este assunto. Eu vou partilhar convosco rapidamente, o tempo vai avançando, e que diz o seguinte: isto foi eu que escrevi. No Éden, Satanás disse que não morreríamos. E agora, a mesma ideia é pregada por muitas religiões, dizendo que depois da morte vamos para o céu, ou vamos para o inferno, ou mesmo para outros lugares. Outra versão é que reencarnamos noutro corpo de uma pessoa ou de um animal, ou mesmo que ficamos na Terra presos, flutuando numa outra dimensão. Com estas doutrinas, Satanás consegue enganar hoje mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Pois católicos, muçulmanos, hindus, budistas e outras religiões e denominações acreditam em alguma versão numa destas doutrinas. Então, aquela mentira que foi pregada lá no Jardim do Éden por aquela serpente que Satanás usou para enganar Eva, hoje a mesma doutrina engana bilhões de pessoas. Porque a maior parte das religiões do mundo acreditam que após a morte a vida continua a existir. Acreditam que após a morte ainda temos outros estados de consciência. Ou indo para o céu, ou reencarnando, ou indo para um nível superior de existência. Milhões e milhões e milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas que acreditam em Deus ou em alguma entidade superior ou em algum tipo de religiosidade acreditam em vida após a morte. Mas a Bíblia ensina algo diferente. A Bíblia diz aquilo que nós falamos, que o ser humano desligado da fonte da vida está condenado à morte. Porque a Bíblia ensina claramente este conceito que muitas vezes passa despercebido. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo a Timóteo: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo está a dizer que Deus é o quê? Imortal. Mas não é só isso que Paulo está a dizer. Reparem no capítulo 6 o que é que ele diz. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. Reparem bem o que é que Paulo está a dizer neste texto. O dono da imortalidade só existe um. Deus é o único que possui a imortalidade. É certo que ele pode conceder a imortalidade às suas criaturas, mas só ele é que tem a imortalidade. E todos aqueles que se desligarem da fonte da imortalidade não podem ser imortais. Porque a Bíblia diz que o único que é imortal é Deus. E habita na luz acessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. E é por isso que no Velho Testamento a Bíblia é muito clara. Eis que todas as almas são minhas. Todos os seres que já passaram, que estão e que passarão neste planeta. Como é a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Deus continua com o mesmo discurso que tinha lá no Jardim do Éden. O pecado, a desobediência, leva à morte, à separação. Então, se a alma morre, como é que nós podemos justificar
como tanta gente acredita, a vida após a morte. Então, qual é o estado dos mortos? O que é que acontece a alguém na altura em que morre? A Bíblia é muito clara. Em Jó capítulo 14 diz: o homem nascido da mulher é de poucos dias e fartos de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Continua no capítulo 14 e diz: porém o morto, o homem, é consumido. Mais uma vez estamos a falar do voltar à terra. Sim, rendendo o homem o espírito, onde está ele? Reparem um pouco neste versículo, já nos está a dar aqui um pouco mais de pormenores. Este versículo está a dizer que quando o homem morre, quando volta à terra, o que é que ele rende? O fogo da vida, o espírito. Mais uma vez, em Eclesiastes 3:20 diz: e o pó volta à terra como era, e o quê? E o espírito volta a Deus que o deu. Então, será que de alguma forma nós continuamos a viver ou ter algum tipo de consciência neste fogo da vida ou neste espírito que retorna a Deus? Será que é isso que nos está aqui a querer dizer? Que o nosso corpo então vai para a terra, se destrói, se desfaz, e o nosso espírito que volta a Deus de alguma forma tem algum tipo de consciência? Não. Logo a seguir explica o que é que isto quer dizer. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, terias afeto às obras das suas mãos. Os seus filhos recebem honra. Agora o que é que acontece àqueles que já morreram? Os seus filhos são honrados e o quê? E ele está lá a ver? Não. Sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Nós, se pensarmos bem nesta ideia de que alguém morre e iria para o paraíso, iria para o céu, onde a Bíblia diz claramente que lá irá haver completa alegria, não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem dor, nem choro. É o que a Bíblia promete. No entanto, imaginem um pai, uma mãe que ama os seus filhos, depois da morte, irem para lá e verem os seus filhos a sofrerem, a serem maltratados. Como é que o céu seria um sítio alegre? Como é que eles não teriam mais lágrima nem dor? A realidade que a Bíblia ensina é que quando alguém morre, os seus filhos podem ser honrados ou podem ser humilhados e ele não sabe do que está a passar. Salmo 6 diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Quando um ser humano morre, ele não pode mais louvar a Deus, porque ele não sabe o que está a passar. E diz: não confieis em príncipes, nem em filho do homem, que não há salvação. Sai-lhes o espírito. Reparem bem que este texto está a completar os outros que acabamos de ler. Quando sai o espírito, o homem, o pó, volta à terra. E naquele momento, será que esse espírito tem alguma consciência? Não. Naquele mesmo dia, perecem, param os seus pensamentos. A consciência termina no momento da morte do ser humano. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então nós temos que aquilo que hoje Satanás ensina e que engana milhões de pessoas ao redor do mundo, a Bíblia ensina exatamente o contrário. Não existe consciência após a morte. Não existe alma eterna. Não existe realmente essa imortalidade da alma. No momento em que o ser humano perece, os seus pensamentos perecem. Rende o fogo da vida. O espírito volta para Deus, mas não há mais consciência, nem lembrança, nem noção do que se passa nesta terra. Mas não é o fim. Há esperança para todo ser humano que
que já passou, que passa e que passará neste mundo. Porque segundo a promessa que já acabamos de ver, Cristo quer nos dar novamente a vida eterna. Vamos voltar então para o texto e continuar um pouco o nosso estudo. Diz-nos então o texto, na página 534, mas depois da terra, Satanás ordenou seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de colocar a crença da imortalidade inerente do homem. E tendo induzido o povo a receber este erro, e desculpem que eu não estava a pôr no ecrã o texto, eu vou repetir outra vez. Depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de colocar a crença da imortalidade inerente do homem. E tendo induzido o povo a receber este erro, representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e faz com que sempre sintam a sua ira e que enquanto sofrem angústia indivisível e se contorcem nas chamas eternas, seu Criador para eles se mostra com satisfação. Esta é um relato incrível de aquilo que é, na minha opinião, um engano terrível e que tantas pessoas aceitam. A crença de que Deus irá ter para sempre aqueles que o rejeitaram a arder eternamente num inferno. Na cúpula do Batistério de São João, que fica em Florença, mesmo em frente à catedral, tem uma representação artística do século XII desta crença, da crença do inferno. E eu tentei trazer uma imagem que não fosse demasiado chocante, mas isto é uma representação que se encontra num e muitas igrejas espalhadas e catedrais espalhadas pelo mundo temos representações disto, do inferno. E este argumento tem sido usado ao longo de muitos séculos para criar algo no ser humano. Eu queria, se me permitem, rapidamente contar uma pequena história. Eu sou adventista do sétimo dia, terceira geração. O meu pai já era adventista de pequenina, minha avó foi a primeira adventista na família. No entanto, a minha mãe, antes de conhecer o meu pai e de se converter e se tornar adventista, ela era católica, como são a grande maioria das pessoas aqui no meu país, em Portugal. A minha mãe contou-me várias vezes que tinha pavor de Deus. Tinha muito medo de Deus por causa de uma doutrina, a doutrina do inferno. Ela achava e via Deus como alguém tirano que, se não se portasse bem, iria para o inferno sofrer eternamente. E isso dava pesadelos à minha mãe. Ela durante a sua adolescência, tinha muito medo de Deus, muito medo de ir parar ao inferno. Isto não é o Deus que eu acredito. Claramente, este Deus não é o Deus que eu acredito. Assim, o príncipe dos demónios, Satanás, reveste com os seus próprios atributos ao Criador e benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica porque Deus é amor, quão repugnante a todo o sentimento de amor e misericórdia. E ao mesmo tempo, nosso senso de justiça é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre, no inferno eternamente a arder, que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Claramente, este não é o Deus que eu acredito. Um Deus que se deleitaria com o sofrimento do ser humano, com ver homens e mulheres por toda a eternidade a sofrerem num lago de fogo, a serem atormentados. Não é este Deus que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus de amor, um Deus que ama o ser humano. É certo que apresenta um Deus que vai ter que eventualmente destruir o pecado.
mas a um Deus que nunca iria aceitar o sofrimento eterno das suas. A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constituem o vinho das abominações de Babilónia, do qual ela faz todas as nações beberem. Que ministros de Cristo hajam aceito esta heresia e tenham proclamado do púlpito sagrado é, na verdade, um mistério. Elas a receberam de Roma, assim como receberam o falso sábado. Esta é uma das falsas doutrinas que Satanás conseguiu colocar no cristianismo para enganar as pessoas e para representar erradamente o caráter de Deus. Porque aquilo realmente que Deus quer, que Deus pretende dar aos seres humanos é a vida eterna. E a vida é esta, que conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviastes. E o testemunho é este, que Deus nos dê a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O que Deus quer nos dar é a vida eterna, restabelecer-nos aquilo que já foi um privilégio de ser humano. É por isso que Jesus Cristo veio para abolir a morte. E se nós queremos a vida, temos que voltar a Deus. Temos que aceitar Cristo como nosso Salvador. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, se é isto que acontece quando alguém morre, então o que é que vai acontecer àqueles que rejeitaram a Deus? Se eles não vão arder eternamente num lago de fogo, arder eternamente no inferno, o que é que a Bíblia diz que vai acontecer? A resposta é muito simples. Quer para aqueles que já morreram e que vão ser salvos, quer para aqueles que já morreram ou que não vão morrer e que vão ser condenados. A Bíblia esclarece completamente. Em 1 Tessalonicenses fala do dia, o último dia da história deste mundo como é hoje. O dia em que Cristo voltará a esta terra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, vindo este mundo novamente não como um bem defeso, mas sim como o Criador do universo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é uma representação resumida do que vai acontecer no último dia da história deste mundo. Os mortos salvos serão ressuscitados. Aqueles que ainda estiverem vivos, aqueles que tiveram o privilégio de passar nesta vida sem passar pela morte, irão juntos encontrar o Senhor para viver eternamente. Mas, e mais, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que durante 1000 anos irão reinar com Cristo. E no final destes 1000 anos, os outros que ainda não ressuscitaram serão ressuscitados. E serão ressuscitados para a parte final do seu julgamento. E, finalmente, a sentença final para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Deus, será dada. E diz-nos o texto: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Espera lá então, Ruben, espera lá. Tu estavas a dizer ao bocado que eternamente, mas a Bíblia está a dizer que no final os ímpios vão ser lançados no lago de fogo. Fala de inferno a Bíblia ou não fala? Fala de inferno. Mas o inferno, o lago de fogo, é uma representação. É um exemplo para um conceito bíblico muito importante. Esta é a segunda morte. Os ímpios não estarão para sempre a arder no lago de fogo. O inferno é uma representação. O lago de fogo é uma representação para a morte eterna. Deus irá destruir o pecador? Vai. Vai destruir todo aquele que rejeitar a Deus, porque para sempre
vão viver apenas aqueles que aceitarem Cristo como seu Salvador. Aqueles que quiserem realmente ter um caráter semelhante a Deus. E aqueles que o rejeitarem terão de ser destruídos, não porque Deus queira matar os seres humanos, mas porque Deus tem que purificar este universo do pecado. Aquilo que irá acontecer é a vida eterna para aqueles que se vão salvar e a morte eterna para aqueles que rejeitarem a Deus. O Evangelho, a Bíblia, Deus não tem lugar para seres humanos a serem torturados eternamente. Porque aquilo que Deus fará é exterminar o pecado para todo o sempre. Se fosse verdade que a alma passa diretamente do céu, diretamente para o céu na hora do falecimento, desculpem, bem poderíamos então anelar a morte em lugar da vida. E este é outro aspecto muito importante. Se realmente nós, quando morrêssemos, fôssemos para o céu, então para muitas pessoas mais valia a morte. Porque para muitas situações, almejar um paraíso, um sítio sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, seria melhor muitas vezes que a vida nesta terra. Mas não é assim. Como vimos, a Bíblia apresenta uma versão totalmente diferente. E já agora, relativo com este assunto, eu queria partilhar convosco este lugar. Este lugar é um pouco estranho. Eu estive lá há poucos dias atrás. Isto é na Itália, mais precisamente em Roma, ao lado da Igreja São João de Latrão, que foi durante muitos séculos o centro da Igreja Católica Apostólica Romana, antes de ser construída a Capela de São Pedro e o Vaticano passar para a localização atual. Mas durante muitos séculos, estamos a falar de quase 1000 anos, nesta Igreja de São João de Latrão foi o centro do cristianismo católico. E a partir do início, logo a mãe de Constantino, Helena, foi a Israel à procura dos locais por onde Cristo passou. E, segundo a tradição, ela trouxe esta escada, que seria a escada onde Pilatos julgou a Jesus. E trouxe esta escada ali para Roma, onde permanece até o dia de hoje. E até ao dia de hoje, segundo a tradição católica apostólica romana, qualquer pessoa que subir esta escada de joelhos tem todos os seus pecados perdoados. Até hoje. Na semana passada, quando eu estive neste local e ver aquelas pessoas subirem esta escada de joelhos, partiu-me o coração. Pensar que aquelas pessoas estão a ser enganadas por estes enganos de Satanás, que por subir umas escadas teriam os seus pecados perdoados e o céu garantido quando morressem. É realmente uma visão muito triste. E é por isso que é fundamental para nós, é fundamental hoje, cada vez mais, para nós não sermos enganados pelos ardis de Satanás, pelas armadilhas de Satanás. Nós nos agarramos à palavra de Deus. Nós compreendemos o que é que realmente a Bíblia nos ensina. E livros como este do Grande Conflito são muito importantes para nós entendermos que estamos a ser enganados. Consideremos o que a Bíblia ensina, ainda concernente aos ímpios e aos impenitentes, os quais os universalistas colocam no céu, com os anjos santos e felizes. Eu quero dizer claramente que nenhum pecador estará no céu. E não será por subir uma escada de joelhos, ou por ir a um sítio peregrinar, ou por fazer qualquer outra obra, que alguém vai ter a vida eterna. Isso é mais um dos enganos de Satanás. A Bíblia é clara. E diz claramente: a quem quer que tiver sede, de graça lhe dai a fonte da água da vida.
Esta promessa é apenas para os que têm sede. A pessoa alguma, a não ser os que sentem sua necessidade da água da vida e a procuram, seja qual for o preço, será provida. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui também se especificam condições. Ou seja, a vida eterna não é para todos os seres humanos. É apenas aqueles que aceitarem as condições. A fim de herdar todas as coisas, devemos resistir ao pecado e vencê-lo. Diz também em Eclesiastes, o Senhor declara que o profeta Isaías, reparem, dizei aos justos que bem lhes irá. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele, mas ao ímpio não irá bem. Toda a Bíblia apresenta a noção de vida eterna para aqueles que se unirem a Deus e a morte eterna, o juízo para aqueles que o rejeitam. Paulo confirma exatamente esta ideia. João confirma exatamente esta ideia. Deus deu aos homens uma revelação do seu caráter e do seu método de tratar com o pecado. Jeová, o Senhor. Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Todos os ímpios serão destruídos. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Toda a Bíblia apresenta em uníssono esta ideia, que nenhum pecador viverá eternamente. Em parte alguma das Escrituras Sagradas, se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a recompensa e os ímpios ao seu castigo. Os patriarcas e os profetas não fizeram tal afirmativa. Cristo e os seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a esse respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu e são representados como estando a dormir até à ressurreição. Isto é exatamente aquilo que a Bíblia apresenta. Não existe na Bíblia, não existe esta ideia de vida após a morte. Também não existe a ideia de recompensa após a morte. Mas então, e para finalizarmos este estudo, o que é que realmente acontece? Vamos ler. Mais uma vez nós vimos que exatamente naquele momento, quando alguém parece, os seus pensamentos param. Mas reparem o que é que diz este texto maravilhoso. Ao serem eles chamados do seu sono profundo. Isto se encontra na página 550 e 551. Ao serem chamados do seu sono profundo. Começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte. O último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Esta é uma promessa maravilhosa da palavra de Deus. Naquele momento em que o ser humano que passou pela morte for ressuscitado, o seu pensamento começa exatamente onde parou. E a sensação imediata, como está em 1 Coríntios 15:55, é: mas afinal, isto é que foi a morte? Onde está a morte do teu aguilhão? Para o ser humano ressuscitado será como se tivesse passado um segundo, porque não terá consciência de nada o que aconteceu. Imaginar que Adão, que viveu há milhares de anos atrás, no momento em que for ressuscitado,
o seu pensamento continuará exatamente onde estava. E o primeiro pensamento dos salvos será: então isto é que foi a morte? E maravilhosa é a recompensa que Deus tem reservado. O último tema, antes de terminarmos o estudo de hoje, é que esta ideia da imortalidade da alma leva a um outro engano de Satanás. Vamos rapidamente ver esse engano, que estão os dois ligados um ao outro, porque se é verdade aquilo que nós acabamos de ler e que a Bíblia ensina claramente que os mortos não sabem coisa alguma, e eu vou pôr outra vez no ecrã esse texto, Eclesiastes 9:5, reparem, os mortos não sabem coisa alguma. No entanto, muitas pessoas acreditam que podem falar, comunicar com aqueles que já morreram. Na Folha de São Paulo e por todo o mundo passou esta notícia na altura, em 1996, veio esta notícia que dizia: Hillary, que era a esposa do Bill Clinton, na altura presidente dos Estados Unidos, afirma ter falado com a primeira-dama morta. A primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, teve conversas com a sua antecessora, Eleanor Roosevelt, que já tinha falecido em 1962, durante consultas com uma estudiosa de fenómenos psíquicos. A revelação consta do novo livro do jornalista Bob Woodward, do jornal The Washington Post. Trechos, a escolha, sobre a campanha presidencial deste ano foram publicadas ontem. Esta notícia correu o mundo e não só esta notícia, mas muitas vezes correm notícias de pessoas, até muitas vezes pessoas importantes, que de alguma forma tentam comunicar com os mortos. Eu queria contar aqui uma história rápida, eu sei que o tempo já está um bocadinho avançado, mas se o Guilherme me der autorização, eu vou contar aqui uma história rápida. Então, há uns anos atrás, na minha igreja, aqui em Espinho, nós fizemos, como habitualmente, umas reuniões de demonstração de cozinha saudável. E é uma atividade que normalmente atrai bastantes visitas, porque aqui em Portugal existe muito, e um pouco pela Europa, existe muita preocupação da saúde e de ter boa alimentação, e o vegetarianismo está um pouco em moda aqui na Europa. Então muitas pessoas vêm, chegamos a ter muitas visitas na igreja para assistir a estas demonstrações de culinária saudável. E a minha sogra, que já faleceu na altura, convidou um casal lá vizinho para vir assistir. E durante um ano vieram várias vezes, mas acontecia sempre a mesma coisa. O homem desse casal, e ele entrava na nossa igreja, sentava-se, mas passado pouco tempo tinha que sair. E aquilo era assim um pouco estranho, que eles vinham ver e depois só ficava ela e ele tinha de sair. Então, no final, uma das alturas, a minha sogra foi à casa deles e perguntaram o que é que acontecia, porque é que eles iam, mas depois ele tinha sempre que sair. Então ele disse claramente que sempre que entrava na nossa igreja que não se sentia bem. Sentia falta de ar, sentia um aperto no peito e tinha que sair. E então ficava cá fora, que cá fora já sentia melhor. Até que descobrimos o que é que se passava. Aquele homem era um médium. Era uma pessoa que tinha por, segundo dizia ele, dom, a comunicação dos mortos. Era alguém que não era um charlatão. E ele recusava receber qualquer ajuda financeira pelos serviços que prestava. E ele recebia pessoas em casa que queriam comunicar com os mortos. E ele dizia que isso era um dom que tinha sido dado a ele por Deus, fazer de intermediário entre os vivos e os mortos. E o que é certo é que as pessoas que lá iam estavam perfeitamente convencidas que estavam, de facto, a falar com familiares que já tinham morrido. A voz era exatamente igual, as expressões eram exatamente iguais. E isto é algo que a Bíblia fala muito. Porquê que aquele homem não conseguia entrar na igreja e sentia-se mal? Porque aquele homem
estava ao serviço de alguém que não pode estar onde Deus está presente. Porque se os mortos, como diz a Bíblia, não sabem coisa alguma, como é que poderemos comunicar com eles? Aliás, em Deuteronômio 18 diz claramente que no meio do povo de Deus não esteja ninguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é uma abominação para o Senhor. Alerta a Bíblia em vários locais, como este texto que diz: porventura não desculpem, consultais os que têm espíritos familiares e adivinhos, que se riam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos. Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. A Bíblia alerta constantemente que não devemos fazer qualquer tipo de atividade semelhante a essa. Que ela é uma abominação para Deus. E porquê que é uma abominação? Porque, segundo a palavra de Deus, os mortos não sabem nada. Não têm consciência. Não podem comunicar com os vivos. E por isso, qualquer pessoa que tente fazer uma destas atividades, na realidade, não está a comunicar com os seus familiares que já faleceram. Porque segundo ensina a palavra de Deus, pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É verdade. Satanás e os seus seguidores têm o poder para imitar qualquer pessoa que já passou por este planeta. Quem consulta os mortos, na realidade, não está a consultar um morto, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada emprestada à filosofia pagã, vindo lá, como vimos, desde o Jardim do Éden, e incorporada à fé cristã durante as trevas da grande apostasia, tem suplantado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras, de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Multidões têm chegado a crer que os espíritos dos mortos é que são os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eis um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar os seus propósitos. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que os seus queridos estão gozando a aventura celestial e sem suspeita de perigo dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Muitos se esforçam por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as inteiramente a fraude e predigitação por parte do médium. Mas, conquanto seja verdade que os resultados de trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições do poder sobrenatural. Aquele vizinho da minha sogra, e tivemos a oportunidade de algumas vezes tentar falar com ele, ele estava perfeitamente convencido que estava ao serviço de Deus. Ele rejeitava peremptoriamente qualquer tipo de dinheiro e pessoas iam lá para comunicar com os seus familiares falecidos e saíam de lá perfeitamente convencidos que tinham falado com eles. E este engano continua a existir. Mas muitas outras manifestações sobrenaturais existem neste mundo que nós nem nos apercebemos. A pessoas de cultura e educação apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais
e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o Espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E podia dar imensos exemplos de coisas que se passam na nossa sociedade, de pessoas importantes, de pessoas que no passado já fizeram descobertas extraordinárias e quão muitas vezes o Espiritismo está ligado. No entanto, nós temos de ter a noção que tudo isto está baseado numa mentira que Satanás disse lá no Jardim do Éden. É a noção da imortalidade da alma que permite as pessoas acreditarem neste tipo de enganos. Como a Eva no Éden, Satanás hoje seduz homens pela lisonja, despertando-os o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Foi o acariciar estes males que lhes ocasionou a queda e por meio deles visa conseguir a ruína dos homens. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e sabendo o mal. Esta é uma outra versão do Espiritismo, que claramente é mostrada ao ser humano. Vindo das filosofias orientais, de que na realidade nós somos deuses que precisamos desenvolver o potencial que está dentro de cada um de nós. Neste tipo de filosofias, Cristo não é preciso. Cristo é colocado de lado. Nós somos o nosso próprio Salvador. O Espiritismo ensina que o homem é criatura suscetível de progresso, que o seu destino progredir desde o nascimento até à eternidade em direção à divindade. E ainda, cada espírito julgará a si mesmo e não ao outro. O espírito está correto porque é juiz de si mesmo. O tribunal está dentro de nós próprios. Disse o ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual. Meus semelhantes foram todos semideuses, não caídos. E outro declara, todo ser justo e perfeito é Cristo. Nós somos, nesta versão do Espiritismo, o nosso próprio Salvador. Mas ninguém deve enganar-se pelas mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente para habilitá-lo a descobrir a cilada. A palavra de Deus desmonta todas estas falsas doutrinas. Como já se demonstrou, a teoria que constitui o fundamento mesmo do Espiritismo está em contradição com as mais terminantes declarações das Escrituras. Porque a Bíblia declara que os mortos não sabem nada. Os seus pensamentos já pereceram, que não fazem parte de nada debaixo do sol. Não sabem das alegrias ou tristezas dos que lhe eram mais queridos, mais caros na terra. Demais, Deus proibiu expressamente toda a pretensão de comunicação com os espíritos. Mais do que isso, no dia dos Hebreus, havia uma classe que pretendiam fazer isso. E o que é que o Senhor disse? Isso é uma abominação. E proibiu sob pena de morte. Tal isto é repugnante para o Deus da Bíblia. No passado, pessoas foram presas porque diziam que praticavam feitiçarias e tinham manifestações sobrenaturais. Hoje, vemos as mesmas manifestações em igrejas, em centros científicos, em corporações legislativas e até nas cortes reais. Basta olharmos para certas liturgias em certas igrejas, com pessoas aos saltos, pessoas a rebolarem, a desmaiarem, a fazerem os mais diversos sons estranhos. Isso não é manifestações do Espírito de Deus. É manifestações do Espírito daquele que lá no Jardim do Éden enganou Adão e Eva. E terminando o estudo destes 2 capítulos, as últimas 3 citações são estas. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento da sua obra foi posto na declaração feita
a Eva lá no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não conseguiu realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos quando? Nos últimos tempos. Vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Senhor Todo-Poderoso, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé na sua palavra. O mundo todo será envolvido por este engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentando por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Estes enganos serão cada vez mais fortes, cada vez mais intensos, e o espiritismo e todos os enganos de Satanás atingirão o seu máximo à medida que este mundo se aproxima das cenas finais. Uma mentira dita lá no jardim do Éden a Eva: certamente não morrereis. Continua a ecoar ao longo dos séculos, de diversas maneiras, levando a várias doutrinas erradas. E milhões aceitam estas mentiras de Satanás. Peguemos na palavra de Deus, que claramente mostra que estes são enganos satânicos, que ainda hoje são usados para enganar tantas pessoas. Porque a Bíblia claramente apresenta qual é o plano da salvação. Claramente apresenta que existe vida eterna e existe morte eterna. Claramente apresenta qual é o estado dos mortos e claramente apresenta o que são manifestações espiritualistas. Agarremo-nos à palavra de Deus. Leiamos a sua palavra, entendemos a sua vontade e o que se passa realmente à nossa volta. Peguemos em livros maravilhosos como este livro do Grande Conflito, que nos leva a um conhecimento mais profundo ainda da vontade do Senhor. E com isso, sejamos luzes neste mundo, a levar o Evangelho a outras pessoas e que possamos despertar muitos dos enganos de Satanás. Amém, Rubem. Deus seja louvado. Foi uma explicação muito boa. Realmente, né? Os enganos de Satanás, eles não mudam, né? É o mesmo engano, a mesma história contada novamente, né? E, e me impressiona bastante, né? Como ainda muitos cristãos ainda caem nesse engano, né? Eu era um deles, né? Eu sou um recém-convertido, né? Faz 4 anos que eu conheci a verdade e confesso que eu nem gostava de pensar na morte. As pessoas, elas têm aversão de até estudar esse assunto, porque o inimigo coloca certo medo nas pessoas, né? Para falar sobre morte, sobre inferno, porque essa imagem deturpada que o inimigo plantou na mente das pessoas faz com que elas tenham medo e aí elas não querem estudar a palavra, né? E aí que tá, né, a importância da gente entregar esse livro, O Grande Conflito no Tempo do Fim, né? Muitas pessoas foram enganadas, né? E mesmo que você entregar uma Bíblia, já me perguntaram, Guilherme, por que vocês da Igreja Adventista não entregam Bíblias ao invés do livro da Serva do Senhor, né? Da Ellen White? É porque as pessoas já estão enganadas e elas, mesmo que olhem o texto, vai ter uma explicação de um pastor, vai ter algo que não vai deixar que ela compreenda a verdade, mesmo na palavra de Deus. Então, Deus enviou uma luz menor, que é para guiar essas pessoas de volta para a palavra de Deus, para que elas possam ter um testemunho direto, né? Para que elas compreendam claramente o que a palavra está querendo dizer, né? Então, é por isso que esse trabalho de entrega do livro Grande Conflito é primordial, né? Esses mensageiros silenciosos que são os livros, né, da serva do Senhor, eles vão fazer um grande trabalho aí no tempo do fim. E eu convido a você,
que está aqui conosco, que ficou até o fim, você que queira participar, então, dessa campanha de distribuição aqui no interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui em uma cidade chamada Lagoa dos Três Cantos, né? É bem interior do Rio Grande do Sul, tem 1.600 habitantes aqui a nossa cidade, mas nós estamos fazendo um impacto em toda a região. Então, na cidade de Não Me Toque, Vitor Grefe, são cidades um pouco maiores, onde a gente quer levar a palavra de Deus e levar esses livros para distribuir aí. A nossa meta é distribuir 20.000 livros em toda a região. E você pode fazer parte. Eu vou partilhar então aqui os dados bancários da igreja e caso vocês queiram partilhar, né, ajudar a gente a comprar mais e mais livros, né? Aqui a igreja adventista então facilitou a compra dos livros, né? Tá o valor de 1,50, um valor bem baixo, e você pode ajudar aí com uma baixa quantia já vai poder abençoar alguém a receber esse livro, né? Então, aqui está então os dados bancários da igreja Boa Vista do Guilherme. É o nome do destino. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789, a conta a 06-154-3570-1. A instituição financeira é o Banco Banrisul e o CNPJ da nossa igreja é o 79080-602/033-33. A gente só pede para que você envie um comprovante aí para o e-mail iase de Boa Vista do Guilherme, @gmail.com, para que você possa aí identificar então essa doação para a compra dos livros, né? Nos informando, ó, eu fiz uma doação e essa doação eu quero que seja destinada para a compra dos livros, que a gente vai então identificar aqui a sua doação, né? Porque aqui na igreja recebemos aí dízimos, ofertas, né? Então, só para a gente poder identificar, tá bom? Rubem, eu agradeço muito a tua participação. Assim, foi uma bênção mesmo. Que Deus continue abençoando o teu ministério, que você continue sendo essa luz, né? Apresentando a palavra de Deus aí, não só aí para as pessoas de Portugal, mas para o mundo. E que o Senhor continue lhe usando, tá bom? Se você Amém. puder, vamos encerrar com uma oração. Nunca é ruim orar, né? Sempre bom orar. Nunca é Com demais. certeza. Vamos orar então. Ó bom Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos deixaste a tua palavra, bom Pai. Na tua palavra tu te revelas a cada um de nós, tu nos mostras de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Obrigado, bom Pai, Senhor, porque nestes últimos anos da história deste mundo, tu nos deixaste ainda luz adicional, bom Pai, com estes livros maravilhosos para que nós, Senhor, se ainda alguma dúvida tivéssemos, pudéssemos ser esclarecidos de uma forma clara. E todas estas revelações que tu fazes a cada um de nós, bom Pai, mostra o teu amor. O amor que tu tens pelo ser humano, porque tudo fazes, tudo fizeste, tudo farás para que cada um de nós aceite a maravilhosa recompensa que tens guardada para nós, que é a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a entregar o nosso coração nas tuas mãos, para que isso possa ser uma realidade na nossa vida, bom Pai. Ajuda-nos a não sermos enganados pelas armadilhas de Satanás, pelas suas mentiras, e ajuda-nos a ser instrumentos nas tuas mãos, bom Pai, para libertar outras pessoas das garras de Satanás. Que, Senhor, nós estamos neste grande conflito, nós vivemos este grande conflito. E te pedimos, Senhor, que nos possas capacitar para ser realmente o sal da terra, a luz do mundo. Ajuda-nos, bom Pai, a esvaziar-nos de nós mesmos para que tu possas fazer habitação em nós. E desta forma, Senhor, possamos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos e possamos, pela tua palavra, seguirmos em frente nesta caminhada rumo à salvação. Bom Pai, te peço a tua bênção para esta tua igreja aqui, Igreja da Boa Vista do Guilherme. Tu possas abençoar grandemente cada um dos seus membros, possas abençoar grandemente esta luz que se encontra naquele local. Que este projeto possa ser um projeto teu de levar a mais pessoas este maravilhoso livro. Que tu possas abençoar e possas prover os meios necessários para que todas as pessoas que necessitem
deste livro possam receber. Abençoa grandemente este projeto e que tu possas te manifestar neste local e que cada vez mais pessoas lá possam ouvir falar de ti e possam realmente conhecer este Deus maravilhoso, este Deus que nos ama, este Deus que é amor. E é aquilo que pedimos e te agradecemos, bom Pai, pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado.